Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Francielito, né, o professor de filosofia, e a gente vai trabalhar um pouquinho esse contexto de alguns conteúdos, né? Claro que a gente já perdeu muito tempo, né? Também estou sabendo que os senhores no Canadá não tiveram aula de filosofia esse ano, né? E nem nas aulas remotas. Agora que nós estamos iniciando, tá bom? Então nós temos muita coisa aí para trabalhar dentro da filosofia, né? Claro que evidentemente a gente não vai trabalhar muita coisas, né? Mas a gente vai destacar alguns conteúdos que eu acho que é importante, né? E um desses conteúdos para nós trabalharmos é uma reflexão sobre a ética, né? É, a gente começa a se perguntar, eu começo essa nossa videoaula perguntando para vocês o que é a ética, qual é a compreensão de ética que cada um de vocês tem. Já ouviram falar esse termo? Já fizeram alguma reflexão sobre esse termo ética? O que ele está ligado? Aonde ela está ligada? Em que? Né? Às vezes a gente costumamos falar corriqueiramente que fulano de tal não tem ética, né? Não tem ética profissional, não tem ética para aquilo, né? Então, a gente vai, de certa forma, escutar isso no dia a dia, né? Uma certa esse termo é utilizado no dia a dia como se fosse algo que talvez está ligado ao nosso bom senso, né? A questão do caráter, a questão dos nossos valores, é o que a ética ela está aproximada. E dentro da filosofia, como é que nós iremos trabalhar esse termo? Como é que nós iremos trabalhar essa compreensão da ética? Né? Já que é um tema bastante extenso, é um tema bastante longo, né? E a gente trabalhar esse contexto, dentro do contexto filosófico, é pensar de assim, será se a ética ela está dentro da modernidade? Sim, está dentro da modernidade, sim. No entanto, se a gente parar um pouquinho e aprofundar um pouco mais na história, nós iremos perceber que a filosofia, né, trata da ética desde os primórdios, né? Desde os primórdios que eu me refiro aos gregos. Os gregos já tinham essa preocupação, né, com essa questão dessa reflexão da ética, tá bom? Tanto é que o termo ética, ela vem do grego, né, um termo chamado de ethos, né? O ethos humano, o ethos está no ser humano, o ethos faz parte da minha pessoa. O ethos está muito ligado ao caráter, o modo de ser de uma pessoa. Esse é o ethos. Então, o que nós podemos dizer? A ética, ela é um caráter, é um modo de ser de uma pessoa. Bom, e isso a gente costuma perceber que ao longo dessa reflexão, ao longo dos nossos estudos, e se a gente parar um pouquinho mais, se a gente parar para perceber no meu cotidiano, eu vou me deparar com essas reflexões sobre a ética. Então, a ética tem essa certa preocupação básica, né? Então, então o que seria de fato então a ética, né? A ética dentro do aspecto da filosofia, né? Como eu falei para vocês, ela é um termo grego, né? Que significa ethos, né? É, que em outras palavras significa comportamento. E a ética ela é um ramo da filosofia que estuda o comportamento do ser humano e o seu valor, né? O valor esse é um valor moral, o valor que nós temos, que carregamos, que vamos adquirindo ao longo da nossa existência, né? Essa noção de bom, mal, aquilo que eu faço, será se foi bom para os outros, foi bom para mim, como é que é? Então, isso a gente trabalha dentro da ética, tá bom? Desse nosso comportamento. E a ética, dentro dessa reflexão da filosofia, ela tem uma ela tem uma coisa chamada de, acima de tudo, de questionar aquilo que a filosofia ela por si só já faz, né? A gente sabe que todas as coisas ligadas à filosofia, ela não chega por acasos, né? Ela passa por um questionamento, né? Uma indagação. Então a ética ela também ela surge como uma proposta de reflexão de questionar o que? Os valores, né? Valores que eu estou me referindo, não valores financeiro econômico, viu? Mas eu estou me referindo a dos valores, aquilo que nós vamos recebendo talvez dos nossos pais, né?
Então, esses são valores éticos morais, tá bom? Por isso que a gente vai percebendo que a partir de um modo de ser de determinado povo, de uma determinada cultura, ela se preocupa com isso. A ética ela tem essa preocupação, né, de estudar determinadas culturas também, né? De repente aquilo que é importante para minha cultura, para outra pode não ser tão interessante, tá bom? E como eu havia falado para vocês, que a ética ela está intimamente ligada à busca do bem e à felicidade. Aquilo que é bem para mim, eu me sinto bem, me traz felicidade, né, é um valor. A ética ela tem essa certa preocupação também, tá bom? E, e tudo isso, quando a gente vai nos referindo sobre essa questão da ética, tá bom? Ela está muito ligada o quê? A uns conjuntos de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade, tá bom? Então, a gente precisa perceber de que a ética ela estabelece determinadas regras, entendeu? Se ela é bom para se ela é bom para mim, ela tem que ser bom para todos. Todos nós temos de agir de bom senso, né? Um bom senso moral. Dá para compreender? Entendeu? Então, a gente já falou que a ética ela é um termo grego, né? Ela, ela surge com com a questão do ethos, né? Um termo grego ethos, quer dizer o que? Caráter, modo de ser de uma pessoa, tá bom? Que ela é uma conduta, não tem jeito, tá bom? E por isso a gente vai percebendo que a ética ela tem uma certa utilidade no dia a dia das pessoas. No nosso cotidiano ela tem uma utilidade. Que utilidade é essa? Primeiro, ela serve para que haja um certo equilíbrio entre um equilíbrio de quê? E um bom funcionamento social, possibilitando, né, de certa forma, que ninguém saia prejudicado. Olha só o que é interessante a gente perceber. É que a ética, ela serve, né, ela tem uma utilidade. Para quê? Para que haja um certo equilíbrio, né, um bom funcionamento. Vamos imaginar, né, vamos imaginar que dentro das nossas casas, no seio familiar, não existisse, de certa forma, essa questão das regras. As regras, né? As regras estão ligadas a esse termo da ética, né? Que são o quê? As regras existem, as leis existem, para quê? Para dar uma certa equilíbrio nas coisas. Compreende? Se não existisse o pai, meu pai ali fosse só mesmo gerador, né? De me colocar no mundo e largasse aí. Vamos imaginar uma sociedade sem leis, sem regras. Né? Todo mundo pode tirar a vida, todo mundo pode matar, todo mundo pode fazer o que bem quer da vida. Não é assim? Pois é. Então, a ética, ela serve para equilibrar, né? O filósofo Aristóteles diz que nada demais. Né? A gente tem que, de certa forma, equilibrar as coisas. Né? O caminho do meio é o melhor caminho. Então, a ética, ela serve, né? Dentro de uma perspectiva aristotélica, ela serve para equilibrar as coisas, né? E nesse contexto, para que ninguém saia prejudicado, gente, né, dentro dessa reflexão. No entanto, nesse sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, ela está relacionada com um sentimento de justiça social. Então, a ética, ela não deve ser confundida com as leis. Que leis? As leis jurídicas, as leis da Constituição, tá bom? As leis estão lá para segurar, né? Ela é uma questão que está inerente a nós, tá bom? Então, ela de certa forma, ela está relacionada com esse meu sentimento de justiça social, né? Ah, eu vejo fulano de tal, eu tenho algo demais que eu poderia ajudar, mas será se eu poderia ajudar de fato esse fulano de tal, porque eu tenho mais do que ele, né? É, é justo, né, que alguém que more lá nos prédios, nos casas mais luxuosos, existem as palafitas. É um contraste, né, bem grande. Por isso, então, a gente vai percebendo nessa reflexão. A ética ela é construída
por uma sociedade à base dos valores históricos e culturais. Então a ética ela parte dos valores de uma família, ela parte dos valores de uma cultura, de um país, entendeu? E ela norteia, né? Ela está baseada nesses valores. Mas o que seriam então esses valores? Né? O que seriam esses valores dentro da perspectiva, dentro dessa reflexão da ética, já que nós estamos falando? Né? O que seria então esse do bem, essa questão dos valores? Né? Então, do ponto de vista da filosofia, a ética é uma ciência que estuda, né, os valores e os princípios morais de uma sociedade e seus grupos. Todos nós temos, de forma geral, assim, esses valores estão ligados muito à questão dos costumes, aquilo que eu faço, aquilo que eu ajo. Dá para compreender? Por exemplo, para algumas famílias, é natural que os filhos, né, dê benção, né? Dê benção antes de dormir. Quando acorda, a primeira coisa que encontra o pai e a mãe é da benção. Encontra os seus tios, da benção. Né? Então, isso é um valor cultural. É importante para aquelas pessoas, é importante para aquela família. Entendeu? Por isso que às vezes essa questão dessa reflexão, ela, às vezes, se a gente tiver um pouquinho, a gente vai cair no relativismo, né? Isso é muito relativo, né? O que é valor para alguns, para mim pode não ser. Então, por isso que ela é um ramo da filosofia, ela serve para a gente refletir sobre isso, né? Ela está dizendo aqui, né? A filosofia, né? A ética está nessa questão. A ética é uma ciência que estuda os valores e os princípios morais de uma sociedade e seus grupos. Uma coisa importante a gente perceber é que cada sociedade, cada grupo possui seus próprios códigos de ética. Então, olha só, se cada sociedade, cada grupo social, eles possuem seus próprios códigos, então a gente percebe que a ética, de certa forma, ela não tem algo estrutural universal para todos. Compreendem? Dá para compreender? Então, olha só, a ética, ela existe, né? E cada sociedade, cada grupo, ela cria seus códigos para quê? Para equilibrar essa sociedade. Entenderam? Então, não existe algo pronto e acabado, universal para todos. Não é assim. A gente percebe assim, ó, por exemplo, algo que é universal para todos. Vou falar aqui relacionado ao futebol. As regras de futebol, ela é uma regra universal para todos. Para todas as federações, para todas as ligas. Tem as regras, as normas estabelecidas. Isso é universal, geral para todos. As regras são aplicadas aqui no Brasil, né? É aplicada em todos os outros países. Compreendem? A ética, não. A ética não tem nada, não está ligada a essa questão da universalidade, mas está ligada ao grupo, a uma cultura. Entendeu? Aquilo que é importante para eles, pode ser que para nós não seja tão importante. Entendeu? Eu acho que vocês já ouviram falar, ou assistiram, ou acompanharam aquele caso daquele brasileiro que foi condenado à morte na Indonésia por tráfico de droga, né? Aquilo para eles é correto, é justo fazer. É uma norma deles. Norma deles, regra deles. Entendeu? Faz parte do código de ética deles, daquele país. Para nós, não. Para nós, ele ia ter, no mínimo, né? No Brasil não tem pena de morte, né? O máximo que ia fazer é o que? Ele ia ser preso e ia esperar o julgamento na cadeia, ou em liberdade. Entendeu? Ou então ele poderia ser até extraditado para o seu país de origem. Tá bom? Eu acho que está ficando claro para vocês. No plantão de dúvida, qualquer coisa, vocês podem estar perguntando mais sobre isso, que a gente pode estar esclarecendo melhor.
tá bom? Então, só recapitulando, né? Que a ética, eu falei anteriormente, que cada sociedade, cada grupo possui seus próprios códigos, que eles são construídos, né, nas bases dos valores. Cada sociedade ela cria seus códigos, né? Então, é isso. E, além dos princípios gerais que norteiam o bom funcionamento social, existe também a ética de determinados grupos ou locais específicos. Aquilo que nós falamos anteriormente, né? O bom funcionamento social existe também a ética de determinados grupos. Né? Determinados grupos. Ah, a gente está fazendo aqui um grupo, então a gente vai estabelecer algumas regrinhas básicas, algumas questões éticas. Né? Uma das questões é o que se comenta aqui nesse grupo não deve ser comentado lá fora. Entendeu? Não deve ser comentado. É uma regra daquele grupo específico. Tá bom? Então a gente vai percebendo que nesse sentido podemos citar que a ética, a ética médica, a ética de trabalho, né? A ética empresarial, a ética educacional, a ética nos esportes, a ética jornalística, a ética na política. Então, o termo ética ela é aplicada, né, a vários contextos, a vários ramos, né, da sociedade. Então, todos os profissionais, todos eles têm uma questão ligada à ética, tá bom? Por isso que é importante a gente ver a questão da ética como algo bem amplo, tá bom? A gente perceber essas situações, ela é de suma importância. Uma forma bem conceitual da gente dizer o que é a ética é dizer o seguinte: a ética é uma ciência prática e normativa que estuda a moral e determina o que é bom e a partir deste ponto de vista como se deve agir. Ou seja, né, é a teoria ou a ciência do comportamento moral. Na prática, agir eticamente é agir de acordo com os preceitos da moral instituída. Dá para compreender essa situação? Então, a gente precisa. Uma coisa que a gente precisa perceber, que está ligado aqui também, é a gente perceber aquele conceito de valores, né? Poxa, valores, ela está ligada sempre aos valores, né? A ética está ligada aos valores, uma questão moral, que depois a gente vai ver o que é, tá bom? Então, o que seriam os valores? Os valores são características morais de todas as pessoas, que todas as pessoas possuem. Todos nós temos esses valores, né? Nós temos uma noção do que é bom, do que é mal, o que eu devo fazer, né? Porque esses valores eles foram construídos, né, na minha personalidade, na minha pessoa, com a convivência de uma família. E esses valores eles servem para o indivíduo orientar os seus comportamentos, as suas ações, na satisfação de determinadas necessidades, naquilo que ele vai fazer, nas ações, entendeu? E por isso a gente precisa perceber que esses valores faz parte, ele é construído, ele não é dado pronto e acabado, ele é construído socialmente. Em todos nós, né? A nossa personalidade, a nossa questão histórica, ela é construída ao longo da nossa existência, tá bom? Por isso a gente vai ver que algumas palavras estão ligadas à questão dos valores. Por exemplo, valores, né? Está ligado ao respeito, à solidariedade, à honestidade, né? À justiça. Isso está ligado aos valores. À piedade, à humildade. São valores. Valores esses que nós vamos adquirindo ao longo da nossa história. Né? Se eu respeito o mais velho, né? Se eu aprendi isso na minha família, né? Por exemplo, quando você tiver a oportunidade, se tiver a oportunidade de dar de coletivo em São Luís, né? Percebo como é o comportamento de alguns jovens, de algumas pessoas mais jovens, para com o idoso dentro do ônibus. Alguns cedem a cadeira com muita facilidade. Ele é o quê? Ele está agindo de uma certa valor,
né, de respeito para com ele, porque ele sabe que é um senhor, é um idoso, ele não consegue se equilibrar direito, então precisa do assento, né? Então ela passa por essa construção, tá bom? Então a gente vai passando essa reflexão para que vocês possam estudar direitinho, dando esse certo norte, para a gente se aprofundar mais, né? Para a gente se aprofundar mais dentro desse contexto. Vocês estudam o material que foi determinado aí para vocês durante a semana, tentem responder as atividades que foi indicada também, tá bom? E espero cada um de vocês no plantão de dúvida direitinho para a gente conversar mais sobre isso, tá bom? Um abraço a todos, bom estudo!